A gente muda de assunto. Responsáveis pelo cancelamento dos shows de Wesley Safadão durante o São João aqui na Bahia, as dores na coluna atingem 80% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. E em diversos casos, como este do cantor cearense que precisou ser internado e cancelou os shows por 2 semanas, em muitos casos os pacientes passam por um tratamento minimamente invasivo chamado bloqueio periférico, que é uma técnica que acelera a recuperação da hérnia de disco, muitas vezes a grande vilã nesse processo de dores na coluna. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o médico ortopedista, especialista em medicina da dor, Gilvan Landim, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, doutor Gilvan. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os amigos que nos escutam aqui no Isso é Bahia. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, antes da gente falar dessa técnica, 80% da população com dores na coluna, segundo a Organização Mundial da Saúde, é muita gente, ou seja, a chance de as pessoas não terem problemas com a coluna ao longo da vida, de certa forma, são pequenas, então. Muito pequena, Jefferson. Há inclusive trabalhos, a literatura americana, por exemplo, ela já coloca que em algum momento da vida todos nós vamos sentir algum tipo de dor na nossa coluna. Então, realmente é o nosso dia a dia, a queixa mais comum no consultório são as dores na coluna. E na região lombar, né, fico imaginando eu, que é onde tem muito impacto, né? A gente acaba sentindo muitos dos impactos que a coluna sofre. Agora, quais são as principais causas dessas dores nas colunas? Dores na coluna, melhor dizendo. Isso. Então, nós temos inúmeras causas. A principal delas é o trabalho que o nosso paciente exerce, né? Então, geralmente, essas dores na coluna, elas são relacionadas ao nosso dia a dia, né? A sobrecarga que nós temos no nosso trabalho. Então, são aqueles pacientes que trabalham, por exemplo, sentado. Quando nós estamos sentados, Jefferson, nós temos o dobro de carga na nossa coluna. A nossa musculatura que sustenta a coluna, ela está toda relaxada. E isso faz com que toda a carga venha na nossa coluna. Então, isso sobrecarrega bastante e podendo gerar essas dores na coluna. Os pacientes que trabalham em pé durante um bom período de tempo, então, vai ter uma sobrecarga muscular, e isso vai levar também a processos inflamatórios, gerando dor na coluna. Então, tem uma forte associação com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. A gente teve esse caso recente agora envolvendo Wesley Safadão, não é? Um caso que veio a público, teve que cancelar shows e por causa de dores na coluna. Essa técnica que eu citei também, a tal bloqueio periférico, uma técnica que acelera a recuperação da hérnia de disco, consiste em que exatamente, doutor Gilvan? Vamos lá, Jefferson. Geralmente, os pacientes que possuem dor na coluna, eles passam por um período de tratamento e todo um protocolo feito. Claro que essa não é a primeira regra, né, e a primeira opção que nós optamos para tratar os nossos pacientes. Antes de tudo isso, tem um trabalho de reorganização funcional desse paciente no seu trabalho, passa por um período de fisioterapia, passa por um período todo de reabilitação, fortalecimento da musculatura. Esses pacientes que não têm melhora ou que estão num quadro muito agudo de dor, esses pacientes são candidatos a fazer um procedimento minimamente invasivo que nós fazemos na coluna, chamam-se infiltrações ou bloqueios, né? O que é que consiste isso? Eu trago aqui para vocês, Jefferson, para quem consegue nos ver, um modelo de, vamos dizer, de agulha que nós fazemos esse tipo de procedimento. Esse procedimento, agulha, ela é uma agulha especial, porque ela tem uma ponta ativa. Essa ponta ativa da agulha que vocês estão nos vendo aqui, ela
é responsável por fazer um trabalho de neuromodulação. Você coloca só um pouquinho para cima, porque o pessoal do YouTube não está conseguindo ver, Gilvan. Pronto, agora. Então, essa é a nossa agulha, para quem consegue ver, sim, sim. Tá? E aqui, essa agulhinha especial, ela tem uma que a gente chama de ponta ativa. Vocês veem a pontinha dela, é diferente. Por quê? Porque essa ponta é responsável pelo tratamento de neuromodulação. Aqui nós fazemos o bloqueio. Então, nós temos a modalidade de fazer uma neuromodulação, ou seja, nós vamos jogar impulsos eletromagnéticos, fazendo um rearranjo em toda a parte nervosa dessa coluna. Ou a gente pode fazer o que a gente chama de ablação, um bloqueio ablativo. Literalmente, a gente queima o nervinho que tem na coluna, tá? Que é um nervo apenas sensitivo, onde a gente vai melhorar muito o tratamento e as dores desses pacientes. O Wesley, ele fez não só um bloqueio, tá? Mas ele também fez uma infiltração na coluna, e com isso a gente diminui o processo inflamatório, fazendo com que essas hérnias de disco elas consigam ser reabsorvidas. Diminuindo o processo inflamatório, ela consegue diminuir o volume, diminuindo a compressão. Então isso é um tratamento relativamente novo, né, que tem ganhado uma força muito grande com o aumento e a popularização desse tratamento e a nova especialidade que somos nós, os médicos da dor, os médicos intervencionistas da dor. Gilvan, no caso do Wesley Safadão, ele se queixou de dores já na véspera do São João, no dia de São João. Inclusive, ele começou a reclamar de não ter sensibilidade forte mais nas regiões periféricas, especialmente na perna. Caso ele não fizesse uma intervenção como as feitas, ele corria algum risco mais severo de dano permanente, por exemplo, na coluna? Então, Fernando, sem dúvida, tá? Ele começou sentindo uma dor intensa na coluna lombar e essa dor irradiava para o membro, né? Isso é uma das queixas mais comuns dos portadores de hérnia de disco, porque a hérnia ela pode comprimir as raízes nervosas. Toda a nossa inervação que desce para os nossos membros inferiores, para as nossas pernas, elas saem da nossa coluna. Então, a hérnia de disco pode causar essa compressão, causando essas dores irradiadas. Isso é muito comum. O tratamento precisa ser intenso, precisa ser feito em alguns pacientes, como Wesley, pela intensidade da dor, tá? Precisou ser feito esse tipo de procedimento. Só que... Continue. Pronto. Então, o que é que aconteceu? O Wesley fez esse procedimento, que foi um sucesso, ele teve uma melhora da dor, porém, ele evoluiu com uma piora, mas uma piora que preocupou bastante a equipe médica, porque a dor não estava mais irradiando para o membro, mas a dor piorou a intensidade e a dor estava irradiando o perineal, tá? E isso nos preocupa por essa característica, porque ele estava evoluindo para o que a gente chama de síndrome da cauda equina, ou seja, todas as raízes nervosas, né, elas passam ali no canal medular e estava causando uma compressão, um processo inflamatório tão grande, tá, que ele poderia evoluir para essa síndrome. E o que essa síndrome causa? Essa síndrome pode causar problemas urinários, né, nas vias urinárias. Então, o paciente pode ter uma incontinência urinária, não conseguir fazer xixi, ou também não conseguir fazer cocô, né, e pode ter esse problema intestinal, né, e também o paciente pode perder o movimento das pernas. E isso aí a gente caracteriza isso como uma emergência ortopédica, e o paciente precisa realmente ir para fazer a retirada da hérnia de disco com urgência, para que isso não venha a se prolongar e causar esse problema permanente. Esses tipos de tratamentos, eles estão disponíveis na rede pública de saúde ou eles só estão disponíveis, por enquanto, na rede privada? Infelizmente, Fernando, esses
tratamento só está disponível na rede privada. Na rede pública, nós não conseguimos ainda fazer esse tipo de tratamento, nem de infiltração, nem de bloqueio, são procedimentos de alta complexidade. Evidentemente que alguns pacientes de urgência, né, que estão passando por um quadro muito mais grave, que estão internados em hospitais de alta complexidade, esses pacientes conseguem esse tipo de tratamento, tá? Principalmente quando a gente fala na retirada das hérnias de disco, o paciente evoluindo para uma síndrome da cauda equina. Então esses pacientes mais graves, eles conseguem esse tipo de tratamento. Mas no dia a dia, os pacientes que sofrem de dores lombares, que têm hérnias de disco, eles não conseguem fazer esse tipo de tratamento. Mas os convênios cobrem ou só particular? Cobrem, os convênios todos cobrem esse tipo de tratamento, não só a infiltração, não só o bloqueio foraminal, bloqueio facetário, mas também a cirurgia endoscópica da coluna, que foi a segunda cirurgia que o Wesley teve que fazer, que é a cirurgia para retirada de fato da hérnia de disco. Qual Então, o momento que um paciente que sente muita dor, ele deve procurar um médico, e quando o procedimento ele é recomendado? Tem algum tipo de escala de dor, por exemplo, para que algum tipo desse procedimento seja o escolhido pelo profissional de saúde? Perfeito sua pergunta, Fernando, muito obrigado. Sim, nós temos todo um protocolo, né, que é feito principalmente pelos cirurgiões de coluna, né, que o paciente, isso vai depender do sintoma do paciente, a intensidade da dor e o sintoma do paciente. Por exemplo, os pacientes que sofrem de muita dor, essa dor irradiada, a gente pode lançar mão do tratamento fisioterápico, acupuntura. Os pacientes vão precisar também de um RPG no segundo momento, medicações, e isso a gente faz com que o paciente melhore das dores. Os pacientes que não melhoram com tratamento conservador, nós vamos tentar o tratamento minimamente invasivo, que são os tratamentos com bloqueios, com infiltrações da coluna, como eu demonstrei aqui para vocês. Esses pacientes que mesmo assim não conseguem melhorar, ou que têm uma evolução desfavorável, o que seria isso? Paciente com o que a gente chama de mielopatia. Então a compressão no canal medular está fazendo com que a nossa medula sofra, e isso o paciente começa a ter sintomas mielopáticos, ou seja, fraqueza muscular, diminuição progressiva dessa força muscular, tá? E perda de sensibilidade. Então, se isso estiver ocorrendo, aí sim o paciente é candidato à cirurgia, e a cirurgia o mais rápido possível, para que a gente possa contornar esses sintomas. O senhor citou alguns tratamentos conservadores antes de haver algum tipo de intervenção, mesmo que minimamente invasiva. Citou RPG, citou atividade física. Quais são as atividades que podem ser recomendadas para, por exemplo, o fortalecimento da musculatura e aí impedir que essa dor evolua ao ponto de se tornar insuportável? Perfeito. A gente inicia sempre com um trabalho de fisioterapia. A fisioterapia, a gente conversa com o fisioterapeuta ou orienta essas primeiras sessões de fisioterapia para que ele faça um trabalho apenas de analgesia, ou seja, diminuição das dores. Então ele vai usar todo aquele aparato que a fisioterapia dispõe, com TENS, que é o eletrochoque, infravermelho, liberação miofacial. Então eles vão lançar a mão de tudo isso para que o paciente tenha uma remissão das dores. Tá? Após esse trabalho de diminuição das dores, medicação junto com a fisioterapia, a gente começa um trabalho de reabilitação de fato, fortalecimento da musculatura que sustenta a nossa coluna, a musculatura paravertebral, glúteo, e isso junto com a acupuntura, que também vem no primeiro momento para diminuir as dores, diminuir o processo inflamatório, e aí o paciente pode fazer RPG, que é um trabalho de reeducação postural, junto ao RPG, que já faz parte, um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. O Pilates
uma atividade que pode ajudar bastante esses pacientes nesse segundo momento. E também a academia. Academia diminuindo o impacto, ou seja, se afastando de atividades como esteira, por exemplo. Então, a gente vai optar pela bicicleta, a gente vai optar pelo elíptico, que são atividades que não geram nenhum tipo de impacto na coluna. E, claro, um trabalho específico, bem orientado, para fortalecer toda essa musculatura, para que o paciente possa prevenir com que essas dores voltem com frequência. Está conversando aqui com o médico ortopedista e especialista em medicina da dor, Gilvan Landim. Muita gente, quando ouve falar em cirurgia na coluna, fico aqui imaginando, deve provocar muitos calafrios, muitos arrepios, inclusive pela própria coluna, certamente, imagino. Porque é uma cirurgia numa região do corpo muito estratégica, né? Uma região super importante, existem os riscos inerentes a qualquer cirurgia. Essas técnicas todas que foram citadas aí, de RPG, de pilates, atividades físicas com uma orientação adequada, elas... E eu já ouvi também de alguns médicos afirmarem, olha, você com esse problema específico de coluna, você vai ter que se exercitar agora para o resto da vida, fortalecer a musculatura ali ao redor da coluna. Essas técnicas terapêuticas que não representam necessariamente uma intervenção cirúrgica, elas podem de fato ser eficazes em muitos dos casos como opção, como substituto de uma cirurgia na coluna? Não vou dizer substituto, mas sem dúvida nenhuma é fundamental. E poucos pacientes irão para um tratamento cirúrgico. Tá? Os pacientes que vão requerer algum tipo de intervenção são exceções, são os pacientes que têm a falha no tratamento conservador. A grande maioria dos pacientes, Jefferson, eles melhoram quando eles seguem as orientações médicas, eles melhoram se ele faz uma fisioterapia eficiente, faz uma fisioterapia com a regularidade que a gente orienta, no mínimo 3 vezes por semana, com todas as orientações que a gente faz. Então o paciente melhora e melhora bastante. Inclusive, alguns pacientes que falham no tratamento conservador, os pacientes estão aguardando um procedimento na coluna, um procedimento cirúrgico, ou uma infiltração, um bloqueio na coluna. Muitos desses pacientes melhoram só na espera desse procedimento, e aí nem é mais preciso o paciente ser submetido a esse tipo de procedimento, porque eles melhoram com a dedicação na fisioterapia, melhoram com a reabilitação no RPG, no Pilates. Então, é realmente bastante eficaz. Para quem está rindo da nossa cara, afirmando que eu não tenho problema nenhum de coluna, certamente, vai ter. Pois é, certamente muita gente não tem. Para que continue não tendo, o que é recomendável? Claro, já vem aí logo, tenho certeza, atividade física. Atividade física, não é? Não deixar esse corpo parado. Agora, alguns exercícios em particular são recomendados como prevenção para não desenvolver problemas de dores na coluna? Claro, você falou tudo, atividade física. Então, a coluna é uma estrutura que ela pode ser ela está sobre carga em qualquer tipo de atividade que a gente faça. Mesmo sentado, às vezes deitado numa posição incorreta, então a coluna vai estar sempre propensa a sobrecargas. Então, o que a gente precisa, de fato, é fazer um trabalho de fortalecimento. Olha, eu não tenho dor na coluna, doutor. Eu estou muito bem, nunca tive dor na coluna. Ótimo. Continue assim, fazendo atividade física, fazendo um trabalho bem orientado com o instrutor na academia, fazendo fortalecimento muscular de toda a cadeia posterior, de toda a musculatura que sustenta a coluna, dos glúteos, que é uma musculatura fundamental para a sustentação do quadril e, consequentemente, da coluna. Então, isso é fundamental para a prevenção das dores. Tá certo, valeu a aula. Muito obrigado, Dr. Gilvan Landim,
que é médico ortopedista, especialista em medicina da dor, dando aí uma série de dicas, de orientações para a gente manter a nossa coluna saudável, para não ter que cair num bisturi, não é? Na melhor das hipóteses. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia. Foi um prazer estar aqui, espero voltar outras vezes para poder contribuir um pouquinho com todos os nossos conterrâneos. Tá certo, vai voltar sim, com certeza. E a gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7h46 na Tarde FM.